queríamos agradecer a oportunidade, né, da Polo Sul, por podermos estar aqui promovendo esse bate-papo, né? A nossa intenção é que seja um bate-papo com os participantes sobre a gestão integrada, né? E agradeço, então, a presença da Lilian, a Lilian e a Ana, minhas parceiras de trabalho, da Aline, Roberto, e o Odo aí que está nos brindando, né, com essa oportunidade. A intenção é que seja um papo leve, descontraído, mas a gente quer compartilhar a nossa experiência, né, de trabalho aí com esse modelo. E como eu estava comentando com o Odo, nas empresas que a gente teve a oportunidade de trabalhar, né, o ano passado e final do ano retrasado, né, conseguiram administrar muito bem, apesar desse cenário tão complexo, eles conseguiram estavam organizados a ponto de dar conta de toda essa demanda extra e de toda essa mudança, e foram criativos e estão conseguindo dar conta do recado, né? Das empresas que a gente está trabalhando com esse modelo esse ano, a gente também conseguiu dar um bom suporte e a gente tem tido ótimos resultados, inclusive com abordagens que nós precisávamos intensificar, não estávamos conseguindo no modelo presencial, o online veio para somar e deu um apoio importante, né? Então, eu acho que a mensagem que fica é quando a gente está com um time integrado, a gente consegue, né, dar conta das demandas, por mais desafiadoras que elas possam ser. Então, é mais sobre isso que a gente está querendo compartilhar. Eu sou a Deise, né? Aproveitar o momento para fazer uma rápida apresentação, né? Trabalho nessa área de desenvolvimento já há 16 anos. Sou fundadora do Instituto de Coaching Avançado e já há um bom tempo eu percebi que sozinha eu não dava conta da área de desenvolvimento, né? Quando as coisas eram mais estáveis, a gente sozinha dava conta, né? E hoje não mais, já há um bom tempo eu me dei conta que não. Então, a gente entende que para ter projetos customizados, para atender a demanda dos nossos clientes, a gente precisa ter uma equipe preparada também. Então, a minha área de atuação é muito forte no desenvolvimento de lideranças, de equipe, né? Olhando e cuidando das pessoas para que elas estejam, quem está na linha de frente esteja preparado para tudo que vem, para dar conta, né, das demandas. E aí, junto com a Lilian e com a Ana, a gente desenvolve esses projetos, né? Cada uma aí apoiando o olhar da outra para que o nosso cliente tenha o melhor resultado, né? Então, convido a Lilian, quiser se apresentar, Lilian. Ok, eu sou a Lilian, boa noite, tudo bem? Falou muito bem, Daisy. Eu posso complementar com alguma parte, assim, e nesse sentido dos projetos que a gente vem realizando, específicos para cada empresa, né? A gente se complementa, cada um com a sua parte que domina muito mais, né? Eu já trabalho há mais de 20 anos no desenvolvimento organizacional, também trabalho fortemente com a capacitação das pessoas, na elaboração também de processos, né, onde a empresa pode se tornar mais ágil, mais inteligente, buscando mais lucratividade. Então, esse é o core do meu trabalho quando eu atuo aí na equipe do ICA. E era isso. Espero que tenhamos aí um bom tempinho juntos aí compartilhando informações e que seja bem produtivo. Então, agora é minha vez. Meu nome é Ana Paula Schmitz. Eu hoje estou em Carazinho, no Rio Grande do Sul. A gente tem que falar, porque agora esse mundo online, a gente não sabe mais onde as pessoas estão, né? É verdade. Eu fui executiva por muitos anos, por mais de 20 anos. Trabalhei muito forte na área de tecnologia, na gestão de projetos, também na área administrativa e de qualidade. Então, eu passei por umas 2, 3 trocas de sistema, onde me deu uma bagagem bastante interessante com relação à integração de equipes, com relação à comunicação, com relação à flexibilidade. Áreas tinham que abrir mão de algumas coisas e outras não, em prol de um resultado comum. Então, isso me deu bastante experiência a nível de liderança
E depois dessa minha fase de executiva, eu me especializei em liderança. Então, hoje eu trabalho com desenvolvimento de liderança também. Estou fazendo um mestrado em comportamento organizacional. Então, é algo assim que eu me identifico muito, porque a gente sabe como fazer o processo, sabe da importância de indicadores, sabe definir resultados, sabe fazer muito bem um planejamento estratégico, e muitos projetos impactam no comportamento, né? Na forma como as pessoas lidam no dia a dia, se relacionam no dia a dia e entendem o quanto aquilo é importante ou não. Então, eu consigo, como eu vivi os dois lados, hoje é algo que me gratifica muito poder apoiar, então, essas equipes a olharem esses projetos de uma forma diferente, com mais motivação, para que eles efetivamente saiam da gaveta. Então, essa sou eu, né, fazendo um pouco desse pilar, desse trio aí, que está fazendo um grande trabalho assim nas organizações a nível de gestão. Então, o que a gente pensou, né? A gente vai estar compartilhando aqui um conhecimento, né? Que vocês veem a tela, né? Acho que sim. Opa, tá vendo? Não, agora né? não. Não, agora não. Antes Por sim. que aconteceu isso? Tá. Fui eu. Agora eu vou apertar no botão certo aqui. Então, nos apresentamos, né? Quem somos, a nossa intenção é poder falar um pouquinho dessa essência que a gente entende importante para chegar nos resultados, né? E a gestão como essa bússola, porque a gente está vivendo muito isso, né? Um cenário em que a gente fica muito perdido. Então, por onde a gente vai? Para onde a gente olha? Né? Se a gente está com esses norteadores, a gente encontra um porto seguro num ambiente turbulento. E o que eu acho interessante de tudo isso é que a gente já falava sobre esse ambiente turbulento antes da pandemia, né? Que é o mundo VUCA, né? Esse mundo volátil, incerto, ambíguo, complexo, mas a gente nunca imaginou este grau de complexidade, né? Mas a gente já trabalhava com essa ideia, né? As coisas já eram complexas, não tão intensas como a gente está vivendo, mas já eram. Então a gente sempre precisa ter um norte. Se nós não temos isso, a gente fica realmente muito perdido. E essa sensação de estar perdido, ela compromete de forma extremamente prejudicial para um negócio, né? A dificuldade de tomar decisão por estar sem esse norte. Então a gente busca trabalhar isso fortemente, né? Como um roteiro para hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse cenário atual, né? Vamos trazer elementos da gestão integrada, vamos falar dessa questão da equipe, como a Ana falou, a gente pode ter todos os recursos disponíveis. Se a gente não tiver pessoas com comportamentos adequados e alinhados, a gente não consegue avançar, por mais maravilhoso que seja o plano. Então a gente precisa, né? O que a gente foi se dando conta, eu e as gurias, cada uma no seu universo, mas e aí quando a gente se encontrou, a gente entendeu o porquê que a gente tinha que estar juntas, né? Porque uma coisa sem a outra não funciona. Não adianta ter pessoas super comprometidas se não tem um plano estratégico e se não tem essa bússola, e não adianta ter todos esses recursos e não ter as pessoas alinhadas. Então, essas duas coisas, elas precisam caminhar juntas, né? Por isso, essa equipe eficaz e engajada. E aí, a gente quer falar um pouquinho de um modelo de diagnóstico que a gente tem para compartilhar, né? Com as empresas que tiverem interesse, né? Então, a gente começa falando do cenário, né, Ana, contigo. Então, tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o cenário atual, e não só o cenário atual da pandemia, né, mas um cenário atual onde a gente está vivendo organizações diferentes. Já há algum tempo as empresas estão tirando as paredes, estão integrando mais suas equipes, estão buscando mais flexibilidade. Eu olho a pandemia como algo que está empurrando um pouco mais rápido algo que já estava acontecendo. Então, uma necessidade muito maior nos dias de hoje de melhorar a comunicação. Eu entendo de tirar as paredes significa integrar a empresa como uma só. Em vez de ter setores independentes, né, cada um com seus objetivos e
buscando as suas ferramentas e o seu método de trabalho, a empresa como um todo, juntas, buscando esse resultado. Então, acho que nós estamos nessa fase de transição, né, onde antigamente funcionava muito bem, né, as empresas setorizadas, e hoje isso não é mais possível diante da necessidade que nós temos de velocidade de mudança. Então, esse conceito é essa transição que nós estamos vivendo. Pode passar. E esse é um pouco do nosso contexto de complexidade, né? Para onde vamos, para onde cada setor está indo, para onde a empresa está indo, para onde o nosso concorrente está indo, não se tem mais certeza de nada. Se tu olhar de cima, parece tudo uma grande confusão, mas que existe, né? Se olhar com um pouco mais de cuidado, um certo controle, uma certa organização para que a coisa flua. Sem esta estrutura, ela não vai fluir, vai trancar tudo. Então, existe a necessidade dessa complexidade, mas que essa complexidade também ela pode ser de uma forma organizada e direcionada para um mesmo objetivo. Mas ainda estamos vivendo numa transição de cultura, tanto de liderança como de organização das empresas. E né, estamos ainda, né, como eu falo assim, e eu olho para muitos gestores que ainda estão no modelo antigo. O que é um modelo antigo? Eu trabalhei muito tempo na área de qualidade, aonde nós tínhamos os processos todos descritos, e esses processos, eles duravam anos, porque as coisas não mudavam. Então, fazia sentido eu ter os processos escritos, como manuais, entrava um funcionário novo, chegava, pegava os processos e sabia exatamente como trabalhar, porque a coisa não mudava tanto. Então, nós ainda estamos nesse modelo, mas imaginem hoje, né, principalmente na área de tecnologia, eu continuar me preocupando a escrever detalhadamente o que cada um precisa fazer. Amanhã já é diferente e isso já vai ficar obsoleto. Então, nós precisamos estar substituindo esta forma, esse modelo de gestão por algo mais integrado, por algo mais flexível, por algo mais fluido, que vai dar conta de toda essa transição, de todas essas mudanças que nós estamos enfrentando no dia a dia. Mas nós estamos muito apegados ainda. É impressionante, né? Na década como a gente está, com toda a tecnologia, eu encontro ainda muitas empresas apegadas ao tradicional, as mesas cheias de papel ainda, a impressão ainda fluindo de uma forma absurda, sendo que a gente sabe que amanhã as coisas mudam. Então, é algo assim para a gente poder estar realmente refletindo, porque é só quando a gente reflete é que a gente provoca a mudança, senão a gente vai entrar numa rotina e a rotina nos absorve, eu sempre fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Tradicional. E por que tudo isso mudou, né? Por que eu não posso mais continuar do meu jeito tradicional, da minha gestão tradicional? Ela sempre funcionou. Eu escuto muitos líderes dizendo, eu sempre liderei dessa forma, por que eu preciso mudar? O que aconteceu? Por que agora não funciona mais? Por que a minha equipe não me obedece mais? Por que as pessoas não estão mais tão motivadas? Por que as pessoas não sabem quais são os objetivos se eu comuniquei? O que aconteceu diante, né, de tudo isso para exigir essa grande transformação e esse repensar de organização e de gestão? Pode passar, Liz. E aí a gente fala, estamos aí com uma empresa no meio, né, deste contexto gigantesco. Nós estamos falando de novas tecnologias, tudo se tornou muito mais fácil, barato, acessível e abundante. E aí eu estou falando de conhecimento mesmo, o conhecimento está à disposição de todas as pessoas, inclusive da minha equipe. Então eu sou mais questionado como líder, eu sou mais questionado como empreendedor, e a partir daí eu preciso dar conta de uma forma diferente desta integração. Então, a tecnologia trouxe essa abundância que precisa ser adaptado com o meu jeito de gestão.
uma nova gestão, uma necessidade de muito mais agilidade. A equipe não pode mais ficar esperando uma ordem do líder, uma ordem do empreendedor para executar. Ele tem que estar mais atento a esse cliente que tem uma necessidade diária e dinâmica e não pode depender de um sistema e de um método burocrático que